Boa noite, queridos amigos e amados irmãos. Estamos nesta quarta-feira à noite, como sempre fazemos todas as quartas, o estudo da mediunidade. Na última quarta-feira, nós falamos até o plano consciencial, o plano da consciência. Nós estamos no plano astral. Para depois que terminarmos o plano astral, nós começarmos a trabalhar o plano mental, exatamente como funciona a mediunidade em relação aos planos e os planos mentais. Hoje nós vamos falar sobre o comando mental, sobre o plano astral em continuação, o comando mental, o estado da matéria, o corpo astral e o eu menor, que eu falei tanto da outra vez, que é exatamente o eu menor, que faz com que a gente tenha todas essas atitudes e nos afastando do plano superior. Com base nisso, eu pesquisando meu material de trabalho e de palestras que eu sempre fiz ao longo de todos os meus trabalhos, e ao longo desses últimos 30 e tantos anos, eu não perdi a conta, eu escolhi uma mensagem mediúnica de um espírito, de um médico amigo, que eu peguei em 1999, de uma psicografia da Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec de São Luís. Alguns elementos que estiverem ouvindo, algumas pessoas que estiverem ouvindo, vão ver que essa postagem que foi feita naquela época, eu vou sintetizá-la aqui, é sobre a mediunidade de cura, porque nós estamos fazendo um trabalho diferente, nós estamos fazendo um trabalho ligado à eletricidade, magnetismo, biologia, as inter-relações com o nosso corpo físico. E nosso corpo físico, eu tratei de cada um dos órgãos que são afetados pela mediunidade, todo mundo viu isso, está em todas as minhas gravações das quartas-feiras. Mas eu vou iniciar sobre a mediunidade de cura, meus irmãos, que esse médico psicografou, mas eu vou fazer uma síntese. Ele começa dizendo assim, que é uma síntese do que nós vamos falar hoje, por isso que eu estou colocando. Ele disse assim: trago-vos hoje um assunto que há muito não é cuidado. Trata-se da mediunidade de cura, que certas pessoas têm e que muitas dúvidas trazem no meio espírita. É verdade. A mediunidade curadora é um dom que vem de Deus. Dizemos assim porque é de onde tudo se origina. Tudo se origina em Deus. Ele confirma o médico amigo. A força criadora do universo, sim, encontra-se mecanismo onde pode beneficiar as criaturas, utilizando-se, evidentemente, do próprio homem como fonte do bem. Pois, na verdade, o homem é todo bem. A essência divina, inclusive, que habita em nós, se encontra nele, em germe latente, desde que o princípio espiritual foi criado. Eu já expliquei isso. Embora o homem atual ainda não alcance esse entendimento, meus irmãos, podem todas as criaturas trabalhar seus dons espirituais de forma a produzir a 100, a 60, a 70, a 30 por 1. Na linguagem dele, ele diz assim: a mediunidade de cura é um desses dons, deveria ser olhada com melhor cuidado. É o médico que está falando. Mas por falta de compreensão, meus irmãos, daquilo que entendemos como ciência, nós nos prendemos a conceitos humanos, rejeitando um dos principais caminhos pelos quais o homem pode voltar-se a Deus. Aí nós chegamos à conclusão a seguinte: nós dizemos que os médicos terrenos é dado o dom de curar. Ele diz: enganai-vos. Aos médicos da terra é dado o dom de instruir-se para auxiliar a ciência a progredir no campo da saúde, amenizar a dor,
muitas vezes içará aquelas que a misericórdia divina acha por bem permitir. A cura das doenças do corpo, meus irmãos, ainda fundamenta-se no tratamento dos efeitos, desconhecendo a realidade do espírito imortal. A ciência oficial tateia e se perde em conceitos e conclusões apressadas sobre a origem e definição das causas. E nós estamos, nesses estudos da quarta-feira, mostrando as causas e o relacionamento entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Sabeis, pois, todos nós sabemos, que os médicos deveriam aprofundar-se no estudo da alma, a fim de que pudessem servir mais e melhor a causa divina. São eles, os médicos, os profissionais que mais podem produzir na seara santa dos benefícios que o Criador quer doar às suas criaturas. Podem agir tanto no campo físico quanto no campo psíquico. Os psicólogos sabem do que estou falando, os que estão me ouvindo. Denominação moderna da alma, a psique. É isso, é muito mais sério do que você poder supor, nós podemos supor. Inclusive, quando os médicos começaram a ver que o homem é um ser integral, as curas passaram a serem melhores. Os trabalhos, as invenções, as criações. Outro sim, ainda diz ele que em vosso grau de adiantamento nosso, ainda achasse que os médicos são os senhores da vida. E há quem ache que tem o poder que lhes foi dado, até o de decidir sobre a hora da vida e da morte dos seres encarnados. Isso é um engano, irmãos. A cura através das imposições das mãos pode ser realizada em qualquer templo que se habilite a trabalhar pelo bem. As igrejas evangélicas fazem isso, as igrejas católicas fazem isso. Quem impõe a mão num passe e faz transfusão fluídica também cura. E os médicos estão fazendo isso hoje. Os fluidos que emanam dos doadores são impregnados com vibrações fluídicas do ambiente do próprio doador, interferindo diretamente no corpo perispiritual do assistido, como nós temos explicado. Diz o médico ainda, donde se conclui que podem trazer também prejuízos se não forem tomadas medidas cautelares na preparação da equipe mediúnica que vai desenvolver o trabalho dessa natureza. A cura se dá, meus irmãos, pela incorporação dos fluidos benéficos pelo receptador, que se utiliza inconscientemente do perispírito para transferir ao corpo físico de quem está recebendo aquele passe as alterações realizadas. Por isso que uma das assistentes de nossa palestra disse que se sentia aliviada na sua tireoide quando recebia um passe. Por quê? Porque a célula é impregnada de energias boas, salutares, e logo a energia má é expulsa, gerando uma situação de equilíbrio naquele micro-universo. Deve-se entender, entretanto, segundo esse amigo médico, devemos entender que existem outros mecanismos por onde se dá também a assimilação das energias. E sobre isso nós vamos falar nas outras ocasiões seguintes. Por agora, por hoje, queremos apenas alertar para que este importante canal de ajuda para as criaturas que os espíritos superiores oferecem e que todos os dias é rejeitado pela simples ignorância no sentido de conhecimento. Com base nisso, hoje nós vamos falar, tendo terminado essa introdução, sobre o comando mental. Sabido e notório que todos os corpos são formados, em última análise, de átomos agrupados em moléculas, como nós já estudamos tantos. A natureza executa essas operações há bilhões de milênios sem conta, como nós já dissemos. Mas qual o processo atual? Qual o processo atual? E até que ponto depende de nós é a interrogação que fazemos.
por qualquer agrupamento de elementos crescendo na sua frequência vibratória, atinge a materialização. É indispensável uma mente que comande, um pensamento que atue. Por isso que eu digo, tudo é vibração e nós somos o que pensamos. Lógico que nos reinos inferiores, como mineral, vegetal, animal, a mente é manifestada ainda para o exterior, por falta de órgão capaz de expressá-la. Que no reino nominal nós temos, mas internamente vibra, pela centelha de vida que os impulsiona a evoluir, vivificada pelo som. Que som é esse que eu me refiro? É o verbo Pai. E o verbo se fez um homem e habitou entre nós. Lembram-se disso? Que em sua nota característica inicia e sustenta a existência de qualquer ser, em qualquer um dos reinos. Quando a formação das circunvoluções cerebrais do homem permite a exteriorização da mente, através das vibrações elétricas, como nós já dissemos, do neurônio, começa a criatura a poder assumir o controle de suas próprias criações de formas. É evidente que a escala que vai da selvagem ao gênio demarca também uma escala de capacidade, meus irmãos, que se estende entre as frações da unidade até dezenas de milhares. Compreendido isso, verificamos que é o pensamento, como eu tenho tanto reiteradamente falado, que reúne os átomos indispensáveis à formação do corpo, que lhe servirá de veículo e que é essencial à sua expressão. Referimos-nos aqui ao pensamento da mente, porque o que procede do intelecto, cérebro, só é utilizado pelo homem no estado de vigília, enquanto preso no plano físico. Mas, como eu expliquei, nós nos projetamos em corpo astral para o plano outro, em que nós temos, inclusive, até tratamentos de saúde. Eu já expliquei isso. Ora, assim como o pensamento pode imaginar uma estátua, preste atenção, que as mãos executarão no mármore de Carrara, por exemplo, o mesmo ocorre no plano astral, com a diferença de que não são necessárias mãos para modelar a matéria. Basta a força do pensamento, mesmo independente da vontade. Vamos explicar isso? Se um de nós se encontra no plano astral, encarnado em sonho, ou desencarnado, e pensa em neve, quase imediatamente vê neve ao torno de si. Mesmo que a vontade não tenha entrado em vibração para querer vê-la. Se pensa num jardim, o percebe à sua frente, embora que não tenha querido vê-lo. Se amedrontado, pensa em alguma figura monstruosa, daí os pesadelos, ela aparece à sua frente, mesmo que até que não quisesse vê-la. Então é a mente, e não a vontade, que modela, que plasma as situações, como as violetas que eram plasmadas pela Patrícia, quando a mãe dela colocava as violetas na janela. Embora se houver reunião da mente e vontade, a modelagem será mais perfeita e mais duradoura. Por isso que nós nos transportamos e modelamos pela nossa mente, pelo nosso pensamento, e plasmamos aquilo que queremos aparecer, ou ter, ou ver. Plástico mais que a água, fluido como um ar atmosférico, mais leve que se pode imaginar, sensível às vibrações mentais, porque tudo é vibração, maleabilíssimo e sumamente refletor, meus irmãos, amolda-se ao pensamento e faz-nos ver e apalpar, quase diríamos, tudo em que pensamos, apalpamos. Tem pessoas até que chegam a sentir o toque, desde a figura sublime de Jesus parado ou movimentando-se até as piores figuras. É o pensamento. Daí as incalculáveis e repetidas variações de visão que nos aparecem em sonhos, e também para os despreparados, após a desencarnação, tudo
Tudo, meus irmãos, é reflexo de nossos pensamentos, conscientes ou não, por estranho que pareça, mesmo os inconscientes. Aí nós entramos, então, no estado da matéria. Da mesma forma que no plano físico denso a matéria assume gradações diversas de consistência em relação ao nosso sentido, desde a luz até o mineral, passando pelo estado gasoso, líquido, pastoso e sólido, assim também no plano astral, o estado da matéria varia em relação às percepções do corpo astral. Encontramos o fluido astral denso, quase materializado, e por vezes percebido de tão denso pela própria visão do olho material, registrado que é pelos bastonetes. Conforme se eleva essa vibração mental nossa, pode ir aparecendo matéria fluídica tão sutil que os próprios espíritos desencarnados de vibração mais pesada não veem. Os espíritos de vibração mais pesada não veem os espíritos de maior elevação espiritual, porque estão menos adensados, menos pesados. Por causa dessa dificuldade, meus irmãos, é que muitas vezes os espíritos mais atrasados são trazidos às sessões mediúnicas. Agora vocês vão entender. Eles vêm para se preparar, eles vão às igrejas, aos templos, às mesquitas, às sinagogas, para que, em contato com os encarnados, cujas vibrações densas percebem, sejam esclarecidos, já que não percebem o auxílio que lhes é trazido dos planos mais elevados por espíritos superiores, porque eles não os veem. Tanto que eu já perguntei em mediúnica várias vezes, quem te trouxe aqui? Eu disse, eu não sei. Olha para um lado, para o outro, eu não sei. Alguém me trouxe aqui, é um espírito superior que ele não está conseguindo ver, porque ele está num plano denso. Mas ele se afiniza com o nosso corpo físico de médium, porque ele está adensado também no seu pensamento. No entanto, não esqueçamos a diferença, é apenas de frequência vibratória entre os planos material denso e o plano astral denso. Não há distância de lugar. Os dois planos se interpenetram e toda matéria densa é coexistente e interpenetrada pela matéria astral no mesmo âmbito. Por isso que as pessoas falam em incorporação quando é uma magnetização, porque há um entrelaçamento entre o corpo astral e o nosso corpo denso. Vamos estabelecer, então, uma escala agora, meus irmãos, para entender melhor isso? A matéria densa obedece à força do pensamento, embora com lentidão, por vezes só quando manipulada. A matéria etérica, que é a combinação do plano físico com o plano astral, obedece demoradamente. A matéria astral, meus irmãos, obedece quase imediatamente quando testemunhamos, e como testemunhamos muitas vezes, no sistema nervoso. A matéria mental obedece instantaneamente. Tanto que André Luiz chamou nos livros daquela coleção magnífica que eu disse que vocês tinham que ler, que eram os 16 volumes de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, formas pensamento. A maior energia que existe no universo é a forma pensamento, é o pensamento que se esparge no universo. Daí o corpo astral. O corpo astral, vocês precisam saber. Quando eu sempre falo em corpo astral, a gente fica querendo saber que corpo é esse. Eu vou dizer, o corpo astral é o molde, ou a forma por onde se modela o corpo físico denso. Olha que coisa interessante. Nós somos moldados, como estamos aqui falando, conversando e vocês ouvindo, pelo nosso corpo astral. Poderíamos talvez exprimir mais verdadeiramente o que se passa, dizendo que o corpo astral se condensa ou se congela no físico denso. Tanto que ele pesa 40 gramas pelos russos. Os russos, numa experiência laboratorial, pesaram o nosso corpo astral, que estava integrado conosco. Quando a pessoa desencarnou, eles pesaram. Então, eles fizeram isso tantas vezes e documentaram tanto que eles chegaram a 40 gramas o nosso corpo astral.
o que o Saulo de Tarso chamava corpo espiritual, que é exatamente o que molda o nosso corpo físico. Por isso que todas as nossas doenças também são doenças no corpo astral, e por isso que o corpo astral é levado para tratamento nos hospitais, nas colônias que nós temos, por médicos especialistas que trabalham as doenças que nós tivemos no nosso corpo físico, que também passam para o astral, e vice-versa. Jó utilizou uma expressão mais de 1.500 anos antes de Cristo, que é bem realista. Olha, eu fui lá em Jó. Ele diz o seguinte, ele se referia à materialização do corpo no líquido amniótico do útero materno. Mas os fatos se passam bem assim. O corpo astral é constituído de células de fluido astral com sua vida própria. Essas células do tecido astral acompanham a evolução do espírito nas diversas sucessivas existências, evoluindo elas também, porque já pertencem ao reino animal, embora monocelulares, mas são como agregadas permanentemente ao corpo astral de cada indivíduo, com ele evoluindo enquanto ajudam sua evolução. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos sobre o DNA, que o DNA ele vem do corpo astral. Algumas doenças que nós temos hoje são doenças até adquiridas em épocas anteriores, em encarnações anteriores, como aquele caso da mulher que eu falei, que eu disse a ela, nessa encarnação tu não fizeste nada, mas na outra tu fizeste, por isso que estás com essa doença. Ora, a cada nova encarnação, meus irmãos, a criatura, quem se materializa são exatamente as células, cada uma de per si. A célula, como eu já tinha dito aqui antes, elas têm vida própria, elas têm alma. Elas têm o DNA próprio dela, cada uma dentro das funções que lhe cabe, cada uma cumprindo com os seus deveres especializados, meus irmãos. Tudo bem gravado aonde? No DNA, em código cifrado. Então, meus amigos, meus irmãos, meus amados, preste atenção. O conjunto de células astrais forma o corpo astral, materializadas em células astrais. Temos como resultado palpável em nosso planeta o corpo físico. Por isso dizemos que o corpo físico é uma condensação do corpo astral e não é outra coisa. Por isso que quando eu expliquei as nossas projeções do corpo astral, é porque o corpo astral é uma projeção do corpo físico em forma astral, através de células astrais. Por isso que muitas vezes a gente pensa que está vendo alguém e está sim, porque está vendo o corpo astral daquela pessoa materializado mais sutilmente. Ora, obedecendo, como vimos, ao pensamento, a matéria astral toma forma que é a essência do pensamento subconsciente plasma. Daí, seu corpo físico, a manifestação visível do corpo astral invisível. Preste atenção, vou repetir. O corpo físico é a manifestação visível do corpo astral invisível. E este comanda aquele por intermédio do nosso sistema nervoso, como tantas vezes eu expliquei, que é um intermediário que foi adredemente construído. Nós já explicamos tudo isso desde que começamos a estudar a parte de alergia, magnetismo, biologia e todos os movimentos. Agora vocês estão vendo que nós estamos condensando, nós estamos sintetizando tudo que nós aprendemos até agora, nesses 2 meses de estudo da mediunidade em relação ao corpo astral. Dizem os cientistas que as células do corpo humano se renovam todas, menos as nervosas. Isso é os cientistas daqui, de 7 em 7 anos. Pouca gente sabe disso. Sendo que a vida de algumas é muito mais breve. O que ocorre, na realidade, eu vou explicar isso em termos de ciência espírita. O que ocorre é que o corpo físico das células, cada uma de per si, envelhece e morre. E as células tornam a reencarnar. Olha que interessante. A prova disso é que as cicatrizes superficiais desaparecem quando não atinge o corpo astral das células, mas apenas seus corpos físicos. E então eles reencarnam no mesmo lugar.
Mas quando o ferimento atinge seus corpos astrais, isso é sério, expelindo-os do lugar, a cicatriz permanece, porque não vem outra célula para substituir que voltaram ao acervo do plano astral. Como vemos, depois, essa explicação está magnífica, porque ela está condensando praticamente tudo que nós estudamos até hoje, mas temos mais coisas para estudar. Como vemos, só a parte mais condensada, meus irmãos, a menor e mais limitada, a mais rígida e sólida, o corpo físico denso, é que tem capacidade para manifestar-se aqui no nosso globo. Toda a parte mais etérica e espiritual, muito maiores e mais fluídicas, não são percebidas pelos nossos sentidos. Por isso que nós precisamos dos intermediários, dos médiuns, que façam, pelo processo de imantação, essa comunicação. Mas muitos de nós vemos corpos astrais de pessoas que estão querendo, que se plasmam para se comunicarem conosco. E daí a evidência, como nós já explicamos anteriormente. Mas eu falei muito sobre o eu menor e disse que ele fazia parte de um quaternário que envolvia emoções, sentimentos, estado, egoísmo, ódio, e que esse quaternário era responsável pelo nosso distanciamento da centelha divina. Se lembram que eu falei sobre isso, inclusive aos sábados? O que é o eu menor? Que a gente sempre fala, ou o eu maior e o eu superior. Vamos falar do eu menor hoje. Como na Terra apenas se vê e se sente o corpo físico, este é confundido com o eu da criatura. Embora esse não seja o eu da criatura. Trata-se apenas, entretanto, de um eu menor, que temporariamente constitui, meus irmãos, a condensação do eu maior, o verdadeiro, o eu maior, o eu da centelha divina, máxima, o Cristo interno que há em cada um de nós. Tratando do plano astral, passamos sob os olhos somente esse eu menor, a personagem terrestre, também chamada psíquica, ou animal, porque é animada. Animal, não porque é do reino animal, mas porque é animada. Muito bem, vamos analisar um pouco mais. A personagem é dirigida pelo intelecto, que é o nosso manas inferior, que exprime o pensamento da mente, condensando-se no cérebro por meio de vocábulos e de raciocínios concretos e abstratos, pelo corpo astral Kama, constituído de átomos do plano astral, atraídos pelo desejo da mente. Nele se localizam os movimentos, as vibrações das emoções, típicas ainda do reino animal. O duplo etéreo nosso duplo que existe, que é exatamente esse que eu estou falando, o nosso corpo astral, alimentado pelo prana do astral, e que mantém a vida por meio do sistema circulatório do sangue no corpo físico, que é o nosso soma, que é simplesmente a condensação máxima dos átomos físicos em torno da forma do corpo astral, o qual já vimos o resultado da forma que ele é dada pelo pensamento consciente ou inconsciente da criatura. Então, meus irmãos, vamos afirmar o seguinte: o princípio indiscutível é: a vida é única e uma, embora manifestando-se em diversos planos, sob as aparências mais diversas. A consciência, que é exatamente isso que nós estamos querendo que as pessoas entendam desses estudos que nós estamos fazendo, do ser possui a capacidade de fixar-se nos diferentes planos, como, de modo geral, está acostumado a permanecer no físico, considerando-se apenas um corpo com sensações, emoções, pensamentos, mas de tudo a parte principal é o corpo físico para nós aqui. Mas existe o corpo físico astral, que é o corpo que é matéria também, mais sutil. Ocorre por vezes, todavia, meus queridos irmãos, que a criatura possui a capacidade de fixar sua consciência no plano astral. E quando isso acontece, passa a perceber o que se passa nesse plano. Não são todos. Mesmo quando encarnada. Olha o que eu estou dizendo. Quer nos
com muito desprendimento nas horas de sono, quer voluntariamente desperta, consegue ter consciência do corpo astral, chegando mesmo a levá-lo pelo pensamento a lugares afastados do corpo físico, como nós dissemos na primeira palestra sobre as projeções do corpo astral. Vou repetir. Pelo pensamento a lugares afastados do corpo físico. Quem está preparado para isso faz isso acontecer. Por vezes, tornam-se até visíveis as outras criaturas em lugares distantes. Quando se dá esse fato, isso significa que o corpo astral desta criatura adquiriu facilidade em desprender-se do corpo físico, ou seja, em retirar do envoltório denso a forma mais sutil, como se descalçasse uma luva. Essa é a interpretação melhor que eu posso dar. No entanto, preso ao físico permanece o duplo etérico, transmissor da vida, sustentando as funções subconscientes da respiração, da digestão, da circulação, ligadas por aquilo que se chama o cordão umbilical, ou cordão de prata para os orientais. O corpo astral que se retira permanece ligado ao físico ou etérico por um cordão fluídico dutilíssimo, cinzento prateado à luz do dia. Isso já foi comprovado pela ciência. E com a luminosidade opalescente na escuridão da noite. Pode adaptar-se a qualquer comprimento, não se desligando, mesmo quando as distâncias são incalculáveis. Houvesse o rompimento, dar-se-ia o quê? O desencarne. Uma vez, eu só vou para encerrar hoje, porque depois nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira sobre os habitantes do plano astral e no plano físico, e como se dá essa ligação. Uma vez eu fui fazer uma oração para um antigo presidente da federação, que havia fundado a federação, do antigo estado do Rio de Janeiro, que estava, coitado, há 8 anos em cima de uma cama hospitalar na própria casa dele. E eu levei 2 médiuns junto comigo. Quando eu cheguei e me aproximei perto dele, eu estou sentindo o reflexo disso agora. Quando eu cheguei perto dele, eu cheguei ao ouvido dele, que ele só ouvia, não movimentava mais nada. Eu disse: o doutor Bezerra de Menezes te manda saudações e diz que está cuidando de ti até hoje. Olha que coisa, eu disse para ele. E me virei para a esposa dele, depois que ele havia tomado banho, e disse: quem era essa moça que chegou e desceu no elevador? Por que ela não veio assistir a minha prece? Aí a senhora, a esposa dele, disse: moça, um momento só, por favor. Foi no quarto dela e trouxe a fotografia. Foi essa moça que o senhor viu entrar? Eu disse: foi essa moça que é dela. Por que ela não veio participar da prece que eu estava fazendo para o pai dela aqui agora? Ela disse: porque ela desencarnou há 10 anos. Nossa, eu quase caí para trás. Aí o médium, nesse momento, cai. Eu vi a moça entrar, sair do elevador, entrou dentro de casa e não foi para assistir a prece que eu estava fazendo para o pai dela. E ainda te conto mais, para encerrar a noite essa história. Quando eu desci da casa dela, os 2 médiuns que me acompanhavam, bem mais velhos do que eu, e às vezes e muito mais experientes do que eu, disseram: você não pode fazer isso. Isso é uma eutanásia espiritual. Você estava tentando desencarná-lo, cortar o cordão umbilical dele. Ele está 8 anos em cima da cama porque Deus quer. Eu disse: eu sei, mas eu fui enviado aqui para ajudar ele a partir. Então eu não comprometi. Não existe essa expressão eutanásia espiritual. O que existe é uma prece para que você ajude a pessoa que sofre a partir para um tratamento espiritual mais adequado. Era só essa história que eu queria contar para vocês,
porque eu tenho 50 anos de tanta experiência de vida e nessa área e tantas histórias para contar que eu não sei se caberia em algum livro. Que Deus os abençoe a todos. Eu peço paz, amor, eu peço carinho aos familiares, cuidado com os doentes e pensem, não existe nada mais forte do que uma oração sincera vinda do próprio coração. Não é a recitação, é a que sai de dentro do nosso Cristo eterno, que nós libertamos e somos um com Ele. Então, hoje, nós trabalhamos o estado da matéria, o corpo astral, o eu menor, que nós já falamos tanto na reunião passada, e vamos dar continuidade a isso. Está ficando cada vez mais interessante esse estudo mediúnico que estamos fazendo. No futuro, nós podemos pegar o livro dos médiuns e ir interpretando ele depois que estivermos preparados por essas aulas de mediunidade, que eu chamo aula de mediunidade, porque eu estou aprendendo sobre mediunidade com vocês. Muito obrigado. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Ele está entre nós. Amém. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado por hoje.